Boa noite, irmãos da cidade de Jardim. É com muito prazer que nós gostaríamos de oferecer hino, eu e o pastor Eber, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero que vocês vão gostar. Amém? Quando lá no céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou no grande dia da vitória do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai brilhar aqui Jesus, o Cordeiro que molaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar a dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e isolaram meu Senhor, mas saudoso foi o dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. E de mesmo nada tenho em eu possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Não somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Prazer e um privilégio poder estar com os irmãos, e estou falando de casa hoje, e poder ministrar essa palavra para o seu coração. O desejo da minha vida, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Ultimamente eu ando pensando sobre algumas provações e algumas angústias que eu tenho percebido em alguns irmãos, em alguns membros da igreja, em algumas pessoas. Eu queria pensar com os irmãos sobre o cristão e as provações. Quando nós falamos em provações, em tribulações, nós falamos sobre isso, a igreja evangélica brasileira nos últimos tempos tem passado por algumas dificuldades. Porque, na verdade, alguns espalharam que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, uma vez que abraça Jesus, parece que ele fica imune aos problemas, às tribulações e às desgraças da vida. Se debateu muito na igreja, e alguns ainda fazem questão de enfatizar que a igreja evangélica brasileira está livre de problemas e de perseguições. Isso é ruim, porque na verdade a Bíblia nunca negou que nós tivéssemos lutas, problemas ou dificuldades. Agora, é claro que depende das circunstâncias, da ocasião, da razão de ser, mas todos nós como cristãos, enquanto estivermos nesse mundo, vamos passar por lutas, tribulações, desgraças, infortúnios que a própria vida impõe sobre nós. A Bíblia nunca sequer deu essa ideia de que nós estaríamos livres disso, né? É interessante porque alguns cristãos que assim pensam, eles acabam sendo prejudicados na sua própria fé. Porque alguns, entendendo que uma vez que eles abraçaram a Jesus, estariam livres dos seus problemas, das suas tribulações. E muitos, por não entender isso, e alguns, quando passam por provações e por lutas, acabam desistindo da fé, acabam desanimando. Me faz lembrar
Asaf, por exemplo, no Salmo 63, Asaf também chegou a essa situação. Ele observou a vida, os ímpios ao seu redor, e ele começou a perceber que essa vida cristã, a vida com Deus, parece que não era boa. Quando ele entra no santuário, quando ele entra no templo, parece que Deus dá uma visão para ele do que seria o fim dos ímpios. Então, Asaf cai em si, pede perdão, e ele diz, olha, quase me resvalaram os pés. E às vezes, irmãos, por falta de compreensão, por falta de entendimento do que a Bíblia diz para nós os cristãos sobre as lutas e as perseguições, às vezes nós quase nos resvalamos dos pés. Eu queria compartilhar com você um tema interessante, porque Tiago, escrevendo a sua carta, no versículo 2 do capítulo 1, Tiago diz assim, meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Interessante porque Tiago não blasfema contra as provações, pelo contrário, ele diz que nós precisamos aprender a suportar e a passar por elas, é interessante, até com alegria. Porque nós sabemos que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que pode infligir dores sobre nós. O próprio Senhor Jesus, certa vez, nos advertiu de que nós teríamos aflições, que nós não estaríamos livres das aflições. Dr. Lucas, escrevendo em Atos, ele fala a mesma coisa, que nós passaríamos por aflições. E depois, em outro texto, o próprio apóstolo Paulo chega a dizer que quem quer viver piedosamente, quem quer viver em santidade, quem quer viver nesse mundo, mas sem se contaminar com ele, também sofreria perseguições, sofreria dificuldades. Diante do texto que eu acabei de ler, eu queria chamar a sua atenção, porque eu quero que o irmão entenda 3 situações que podem provocar nas nossas vidas tribulações e angústias. Diante desse texto, nós começamos a entender que a primeira origem das provações, das tribulações na nossa vida seria o próprio pecado. É interessante nós notarmos que o pecado em nossas vidas, ele gera 3 situações diferentes. Porque primeiro, o pecado, ele está ao nosso redor porque vivemos num mundo caído. Se você se lembra, o texto santo diz que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo que nos cerca, o mundo que nós vivemos, ele nos pressiona trazendo tribulações, angústias, dores. Se nós vivemos num mundo caído, amaldiçoado pelo pecado, se lembra que lá os nossos pais, Adão e Eva, a partir do erro deles, todos nós vivemos nesse mundo. E vivendo nesse mundo, nós não estamos isentos das tribulações. Uma outra causa da origem, tendo o pecado, é porque nós somos pessoas corruptas. Lembra que o apóstolo Paulo diz que nós temos que arrancar de nós temos que nos despir, nós temos que deletar da nossa vida essa natureza pecaminosa, essa natureza ruim que habita em nós. Somos pessoas corruptas, corrompidas pelo pecado. Ora, se nós somos corrompidos pelo pecado, então pecar é a nossa essência. O que nós temos que fazer, e não é natural em nós, mas passa a ser a partir do momento em que abraçamos a Jesus, é lutar contra o pecado. Então, as tribulações, as angústias, as perseguições, as desgraças que impõem sobre a nossa vida, elas têm como origem o pecado que habita em nós, porque nós vivemos num mundo caído, somos pessoas corruptas, mas também nós somos tendenciosos a não sermos obedientes. Nós temos uma tendência a não ser obedientes. E preste atenção numa coisa, obediência não é natural em nós. Você observa uma criança e mais tenra idade. Quando os meus filhos eram pequenos, e agora eu vejo nas minhas netas, desde pequeno nós temos a tendência a não sermos obedientes. Desobediência é algo natural em nós. Agora, obediência não. Então, como cristãos, o primeiro princípio para sermos homens e mulheres de Deus, tementes a Ele, é aprendermos o princípio da obediência. Então, guarde no seu coração que, é claro que a primeira ação que pode nos levar a uma vida de tribulação e de dificuldades é a ação do pecado em nós. Esse pecado em nós está na nossa vida pecaminosa, está nas nossas ações, está naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas eu queria lembrar de uma segunda ação. Se a primeira origem das tribulações estava no pecado, a segunda provável origem das provações são as escolhas erradas. As escolhas erradas que nós fazemos. Ora, nós fazemos escolhas o dia todo. Desde o momento em que nós nos levantamos da cama, a partir do momento que nós colocamos os pés no chão. Na verdade, até nós escolhemos a hora para levantar.
Então o nosso dia, o que vamos comer, o que vamos fazer, o que vamos agir, tudo isso depende de escolhas que nós fazemos. Agora, preste atenção numa coisa, querido. As escolhas que nós fazemos, nem todas são pecado. E é interessante porque mesmo as escolhas que nós fazemos que não são pecados, elas podem ter consequências que venham como tribulações sobre nós. Sabe, é interessante porque não é só o pecado que nos leva à tribulação e sofrimento. As ações nossas, as nossas escolhas, às vezes, e eu lembro, nem sempre escolhas pecaminosas, mas escolhas erradas que nós fazemos. Escolhas que não são bem feitas. Decisões que tomamos fora da hora ou passado da hora. Às vezes decisões que tomamos por precipitação, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de oração. Aqui eu me lembro que as nossas escolhas, nós vamos cair na famosa lei da semeadura. Lembra que a lei da semeadura diz que aquilo que você semear, você vai colher. Quantos de nós estamos hoje na nossa vida colhendo tribulação, decepção, morte, mágoa, tristeza, por causa de escolhas erradas que fizemos? Quantas vezes a nossa escolha errada causa tristeza, causa angústia na nossa família, no nosso relacionamento conjugal? Quantas escolhas erradas nós fizemos que trouxe prejuízo para os nossos negócios? Às vezes a escolha do sócio, o produto, a forma de vender. Quantas vezes decisões erradas trazem prejuízo para os nossos filhos? Quantas vezes as nossas escolhas, e aí as escolhas erradas que fazemos, acaba trazendo sobre nós as consequências. Desde a nossa vocação, a nossa profissão, o que vamos fazer, o que deixamos de fazer. Por isso, é preciso, antes de decidir qualquer coisa, antes de tomarmos decisões que podem mudar a história da nossa vida, porque, por exemplo, o que eu vou comer no almoço, às vezes isso não é fundamental na minha vida. Embora a alimentação saudável seja essencial. Mas, por exemplo, eu posso escolher se eu vou comer alface ou tomate. Mas isso não tem grande decisão na minha vida. Mas o que eu escolho como profissão, o que eu escolho como cônjuge, o que eu escolho como vocação, o que eu escolho fazer do meu dinheiro, o que eu escolho... Essas decisões são primordiais na nossa vida. E quando escolhemos errado, quando decidimos errado, nós podemos sofrer as tribulações, as consequências e todas as desgraças que a vida impõe quando nós erramos. Por isso, antes de escolher, é preciso orar, pedir direção do Senhor, buscar conhecimento, buscar conselhos, né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, quando você for tomar uma decisão que pode impactar a sua vida, converse com a sua família, converse com o seu cônjuge, busque orientação, procure seu conselheiro espiritual, alguém de confiança, procure seu pastor, ore sobre isso, querido. Consulte ao Senhor. Alguém diz que oração é consultar quem já te viu no futuro, né? Então consulte ao Senhor antes de tomar a decisão, para que você não tome a decisão errada e não sofra as consequências dessa decisão. Mas eu queria lembrar você que, infelizmente, algumas das decisões que nós tomamos, às vezes, elas podem durar para a vida toda. Cuidado com as suas escolhas, porque elas podem ser bênção ou elas podem provocar tribulações por toda a sua vida. Terceiro lugar, eu já disse para você que uma das consequências da provação está ligada ao pecado. A outra está claramente ligada às nossas decisões. Mas há uma terceira que eu queria chamar a sua atenção para ela. A terceira origem das provações está no inimigo das nossas almas, naquele que quer nos destruir, naquele que quer tirar de nós o prazer e a alegria de servir ao Senhor. A terceira fonte das tribulações, das tentações, das provações na nossa vida está ligada ao inimigo das nossas almas. Está ligada a Satanás. O apóstolo Pedro diz que nós precisamos ficar cuidadosos. Precisamos ficar vigilantes. Porque o diabo, o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, ele anda ao nosso derredor. Desde quando amanhece até anoitecer, ele fica procurando oportunidades para nos pegar. E o texto diz que precisamos ficar sóbrios e vigilantes, sem vacilar, porque o nosso inimigo não vacila. Se criarmos uma oportunidade, se dermos para ele uma oportunidade, ele nos pega.
ele nos devora, ele nos destrói. Então, o próprio apóstolo Pedro diz que fique vigilante, fique atento, porque ele, o inimigo da nossa alma, ele está constantemente armando ciladas contra nós. Alguém disse que a melhor forma de se manter fora do alcance do leão é não se aproximando da jaula. Cuidado, cuidado, porque às vezes nós brincamos com o leão, às vezes brincamos com a jaula, às vezes corremos o risco e desafiamos o leão. Isso me lembra de uma cena terrível que eu vi há um tempo atrás, em que num zoológico os pais se descuidaram de uma criança e a criança se aproximou da jaula da fera e a fera então estendeu o braço e alcançou a criança e então causou estragos na pele da criança, machucou a criança, feriu a criança. A melhor forma de evitarmos as tribulações, as provações e as tentações que o inimigo pode trazer sobre as nossas vidas é ficarmos longe dele. Se mantenha longe dele. Porque Satanás, aqui para nós, é a terceira forma de provocar, a terceira origem das provações que estão sobre a nossa vida. Como o inimigo ele é cruel e ele é maldoso, então tenha cuidado. Não facilite, não brinque com ele, porque ele está claramente, diariamente, constantemente à procura das nossas vidas para nos pegar. Meus queridos, ele lança mão de todos os artifícios. Ele lança mão de todos os artifícios para criar situações que nos levem à destruição, situações que nos levem a pecar, situações que nos levem à tribulação, situações que nos levem a entristecer. Afinal de contas, o papel dele é tentar destruir a minha vida e a sua. Porque eu e você já fomos salvos por Jesus, nós fomos salvos, selados, carimbados, rotulados, preparados, nós já estamos prontos para a eternidade com Jesus. E o inimigo da nossa alma, ele sabe que nós vamos para a glória com Jesus. Mas quanto mais ele puder impor sobre nós sofrimento, dores, tribulações, ele vai fazer isso. Porque é o papel dele. É por isso que ele é o adversário, ele é o inimigo. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Porque ele cria oportunidades para poder entristecer seu coração, trazer tribulações para você se desanimar. Aí você olha para a sua vida. Aí, como eu disse lá do Asaf no Salmo 63, você começa a olhar as outras pessoas ao seu redor, você começa a achar que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você. E isso não é verdade. Somos guardados e amados por Deus. Somos protegidos por Deus. Ele é o nosso Senhor. E o texto santo diz que quando Ele nos abraça, ninguém pode tirar dos braços dele. Quando Ele fecha as suas mãos, quando Ele nos protege, ninguém pode nos afastar dele. Então, não dê oportunidade para o inimigo. Cuidado. Cuide da sua vida com Deus. Não dê brechas para o inimigo das nossas almas. Queridos, eu quero fechar essa minha palavra com vocês. Hoje, nesse dia, eu sei que nós já estamos quase caminhando para o final da semana. Eu sei que foi um dia de muita luta para todos nós. Temos passado por muitas dificuldades, né? Estão ao nosso redor. Eu sei que talvez não tenha chegado à sua casa, à sua família, mas todos nós temos um amigo, um familiar, um conhecido, um vizinho, né, que tem passado por lutas, por tribulações, por dificuldades. Divida com ele essa palavra. Ore com ele. Abençoa a vida dele. Diz para ele que as tribulações da nossa vida, elas vão permanecer, elas vão acontecer, mas elas podem ser minimizadas quando nós entregamos o nosso coração para Jesus e fazemos um compromisso de andar em fidelidade de vida. E eu me lembro que Jó, com toda a sua santidade, com todo o seu cuidado, Jó também passava por lutas e provações na sua vida. O salmista, da mesma forma, também passava. Mas o que nos alegra é saber que essa vida aqui, ela é passageira, ela é temporária, ela é curtinha, ela pode durar 80, 90, pode durar até 100 anos. Mas ela é mínima perto da eternidade que vamos passar com Jesus. Você pode viver aqui 30, 40, 50, eu já vivi mais de 50. Eu quero viver mais uns 50 ainda. Mas vou viver 100 anos aqui. Mas isso é infinitamente menor perto do tempo que vamos passar na eternidade com Jesus. Eu queria fechar a minha palavra aqui, lembrando que nós podemos chegar a algumas conclusões aqui. Agora é claro que
provações, tribulações e as consequências do sofrimento, elas fazem parte da nossa vida cristã. Né? O texto santo deixa isso muito claro para nós. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para enfrentar as dificuldades. Eu tenho que estar preparado para enfrentar as lutas, as provações e as dificuldades que se levantam contra a minha vida. Queridos, há diversas origens das provações. Falei para você que elas podem ter origem no pecado e nas escolhas que fazemos. Agora é interessante porque as escolhas e o pecado que cometemos está em nós. São provações que têm origem em nós. Então, o meu pecado é meu, não é de mais ninguém. As escolhas que eu faço não são as outras pessoas que fazem, sou eu. Então, as provações, as tribulações, as desgraças sobre a minha vida, elas podem ter origem, primeiro, no que eu faço, nas minhas decisões. São decisões internas, atitudes internas. Mas a terceira é externa, porque vem do inimigo das nossas almas. Então, eu tenho duas situações que eu tenho que lutar contra elas. O meu pecado e as minhas escolhas. Isso está em mim. E a única forma de melhorar as minhas escolhas, evitar o meu pecado, é andar mais perto de Deus. É caminhar com Deus. Estar mais perto dele. Agora, é claro que os ataques que eu tenho de forma externa, eles serão abreviados e serão protegidos por aquele que está em mim. Lembra? Paulo escrevendo diz que nós temos uma armadura. E essa armadura é contra as ações do inimigo. A armadura não é para proteger quem está, não é proteção interna. A armadura é proteção contra os ataques externos. Você tem o capacete, você tem o escudo, você tem a espada, você tem o peitoral, tudo para te proteger dos ataques do inimigo que vem contra você. Agora, as escolhas erradas e o pecado está em nós. Isso é uma ação interna, está em nós. Então eu queria desafiar você. Se é inevitável que nós soframos as consequências da tribulação, da perseguição, das angústias, se isso é inevitável na nossa vida, então o que temos que fazer? Precisamos ter mais cuidado. Nós precisamos ter mais cuidado com a nossa vida de oração, com a leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Precisamos estar na igreja para poder termos comunhão, para termos o ensino, o aprendizado. Sabe, que precioso quando nós pudermos voltar todos para a igreja, para poder sentirmos o calor, orarmos uns com os outros, chorarmos uns com os outros, abraçarmos uns aos outros e chorarmos juntos. Se você tem a oportunidade, se você toma todos os cuidados, não perca a oportunidade de estar na igreja, de poder, mesmo que a gente não possa abraçar, mas pelo menos você pode estender a mão, abençoar o seu irmão, orar com ele, receber a oração. Que precioso! Isso ajuda, isso fortalece contra as tribulações, as angústias da nossa vida. Então preste atenção numa coisa, querido. Tenha cuidado com a sua vida com Deus. Ora, é claro, nós devemos tomar como decisão na nossa vida aquilo que depende de nós. Alimente a sua vida, alimente o seu coração, alimente a sua fé. Isso vai fazer você tomar decisões certas e evitar as decisões erradas, vai diminuir a ação do pecado na sua vida. Porque o apóstolo Paulo disse que nós temos que arrancar, desvestir do velho homem. Agora, os ataques inimigos que vêm contra nós de forma externa, a gente se reveste daquela armadura prometida para nós. Para apagar aquele escudo da fé que apaga os dados inflamados do inimigo que vem contra nós. Querido, viva com Deus. Viva com Deus. E como diz Tiago, vivendo com Deus, nós vamos aprender a ter alegria, mesmo diante das tribulações da nossa vida. Deus nunca permitirá. Aí eu quero, grava isso no seu coração. E eu vou fechar aqui. Grava no seu coração. Deus nunca permitirá tribulações, dificuldades, angústias, dores, problemas ou desgraças que acontecem sobre a nossa vida. Deus nunca permitirá que soframos além da nossa capacidade de suportar. Esse é um Deus que é Pai. Esse é um Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós amamos. Ele nunca permitirá que você sofra mais do que o que você pode suportar. Esse é o nosso Deus. E eu peço que Ele te abençoe e que você fique na paz. Amém?